Olá. Olha, a gente usa cosmético todo dia, né? Shampoo, creme, maquiagem, normal. Mas e quando um produto causa algum problema? Uma reação ruim, sei lá. Como é que as empresas garantem que eles continuam seguros depois que já estão nas prateleiras? Pois é. É aí que entra a cosmetovigilância. É um sistema, sabe, para monitorar a segurança dos cosméticos depois que eles chegam ao consumidor. E o Brasil deu uma atualizada nas regras agora, com a RDC 894 de 2024 da Anvisa. Ah, a nossa agência reguladora. Isso. Ela define as boas práticas que são obrigatórias para todas as empresas do setor de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Entendi. Então, hoje, a ideia é seguir o caminho de um relato desses, de um evento adverso. Desde, sei lá, a primeira ligação para o saque da empresa, Exato. até chegar na notificação oficial para a Anvisa. Acho que entender esse fluxo ajuda a ver a responsabilidade da empresa e como a gente, consumidor, está protegido, né? Com certeza. E tudo começa justamente na coleta do relato. A norma é clara. A empresa tem que ter um canal fácil, direto, para o consumidor avisar se algo deu errado. O saque que você falou, né? É serviço de atendimento ao consumidor. Isso, o saque é o exemplo clássico, mas pode ser outro canal, desde que seja acessível. E não é só ouvir a queixa, né? Tem que ter um jeito certo de anotar isso, talvez um formulário padrão. Exatamente. Precisa coletar informações mínimas, tipo um roteiro, sabe? Quem é a pessoa, o que aconteceu direitinho, sintomas, quando começou, se precisou ir ao médico. Ah, e o produto? Qual foi o lote, se a pessoa tiver validade? Perfeito. Nome do produto, número de regularização, se possível, lote, validade e quem está fazendo o relato. E, claro, um ponto super importante, manter a confidencialidade dos dados da pessoa. Faz todo sentido. Tá, coletou a informação. E aí? O que a empresa faz com isso? Bom, aí esse relato precisa ir para um registro interno, um banco de dados da própria empresa. E atenção aqui, tem que registrar todos os relatos de eventos adversos, mesmo aqueles que ainda não foram confirmados ou que parecem mais simples. Todos? Mesmo, tipo, uma queixa leve? Sim, reação adversa, claro, mas também se o produto não funcionou como devia, alguma interação estranha, intoxicação, se a pessoa usou de um jeito diferente do indicado. E até queixa técnica. Se essa queixa acabou causando algum dano à saúde. Entendi. Então a empresa vai montando um histórico disso tudo. E tem que guardar por quanto tempo? No mínimo, 5 anos. E não é só jogar lá. O banco de dados tem que ser organizado, permitir rastrear cada caso, sabe? Garantir que a informação está segura, íntegra e confidencial. 5 anos é bastante tempo. Dá para pensar nisso estrategicamente, né? Analisar tendências. Exatamente. Pode ir além da obrigação. Ver padrões de reações leves, por exemplo. Algo que no dia a dia, caso a caso, talvez passasse batido. Bem interessante. Ok, relato coletado, registrado. Próximo passo. É a avaliação interna. A empresa precisa classificar esse evento adverso foi grave ou não grave. A resolução define o que é grave. Basicamente, são situações com consequências sérias, né? Tipo, Morte, risco de vida, precisar de hospitalização, alguma incapacidade importante, seja permanente ou não, ou alguma anomalia congênita, ou outra coisa clinicamente séria que exija uma intervenção médica para evitar um dano maior. mas essa classificação de grave às vezes não pode ser meio cinzenta. Por exemplo, se alguém tem uma reação leve, mas fica preocupado e vai ao médico por precaução, isso já vira grave? Ótima pergunta. Não automaticamente. Uma consulta por precaução não define como grave. Agora, se a pessoa teve uma incapacidade, mesmo que temporária, e por causa disso buscou atendimento médico, aí sim pode ser considerado grave. Tem que ver o impacto real na saúde. Entendi a diferença. E se for classificado como grave, o que acontece depois? Aí entra uma etapa importante: a análise de causalidade. É um processo mais a fundo para investigar a probabilidade daquele cosmético ter realmente causado o problema. Como funciona essa análise? Bom, eles avaliam algumas coisas: a relação no tempo, a reação aconteceu logo depois de usar, foi nos primeiros 30 dias. Também se faz sentido biologicamente, as características da pessoa, do produto, e tentam descartar outras possíveis causas. E o resultado disso? É uma classificação da relação causal. Pode ser muito provável, provável, não claramente atribuível, improvável ou até excludente.
e todo esse processo tem que ser documentado pela empresa. Certo. E essa análise toda leva à comunicação com a Anvisa, imagino. Leva sim. Mas, olha só, a notificação para a Anvisa é obrigatória apenas para os eventos adversos graves que aconteceram aqui no Brasil. Ah, então os não graves não precisam ser notificados para a Anvisa. Só registrados internamente. Isso. Os não graves ficam no registro interno da empresa por 5 anos. A notificação compulsória é para os graves. E um detalhe: mesmo que o problema tenha sido por uso incorreto do consumidor, se o resultado foi grave, tem que notificar a Anvisa. Entendi. E tem prazo para fazer essa notificação? Tem, e é bem definido. No máximo, 20 dias corridos. Corridos, não úteis. Não, corridos mesmo. Contando a partir do dia em que a empresa ficou sabendo do evento grave. 20 dias corridos parece apertado, considerando que talvez precise fazer a análise de causalidade antes, né? É um prazo que exige agilidade da empresa, com certeza. E como é feita essa notificação? Pelo sistema eletrônico da Anvisa, o Notivisa, e para a notificação ser considerada válida, precisa ter aquelas informações mínimas que a gente falou, identificar o consumidor, descrever o evento, o produto suspeito e quem relatou. Ok. Além desse fluxo principal de um caso grave, tem mais algum ponto importante dessa RDC 894 que a gente deva saber? Tem sim, 2 pontos rápidos que vale mencionar. Primeiro, os sinais de segurança. Se a empresa percebe um padrão ou um risco novo que não era conhecido associado a um produto, isso é um sinal. E o que ela faz com esse sinal? Tem que comunicar à Anvisa em até 15 dias úteis. É um prazo em um processo diferente da notificação do caso grave individual. Entendi. É mais sobre identificar tendências de risco. E o outro ponto? É sobre a responsabilidade. Quem responde por tudo isso é sempre a empresa que tem o registro do produto na Anvisa. Mesmo que ela contrate outra empresa para fazer o saque, por exemplo, a responsabilidade final é dela. Ah, importante isso. Só uma exceção. O profissional que é o responsável pela cosmetovigilância dentro da empresa, essa função não pode ser terceirizada. Tem que ser alguém da casa. Faz sentido? E tudo isso tem que estar escrito em algum lugar, imagino. Sim. Tudo isso, cada etapa tem que estar detalhado nos procedimentos operacionais padrão, os famosos POPs. São os manuais internos que guiam como fazer cada tarefa da cosmetovigilância. Perfeito. Então, só para recapitular o caminho principal. O relato chega por um canal acessível, é registrado internamente, todos eles, graves ou não, passa por uma avaliação grave ou não grave. Isso. Se for grave, tem a análise de causalidade e aí sim a notificação obrigatória para a Anvisa via Notivisa, em até 20 dias corridos. Exatamente. E lembrando dos sinais de segurança, com prazo de 15 dias úteis para comunicar à Anvisa. Ótimo. Fica claro que cumprir essa RDC 894, que começa a valer mesmo em agosto de 2025, é fundamental. Sem dúvida. É segurança para o consumidor e conformidade legal para a empresa. Agora fica aqui uma reflexão, né? Já que as empresas vão ter que registrar e guardar por 5 anos os dados de todos os eventos, graves ou não, como elas podem usar essa obrigação a favor? Transformar isso numa ferramenta estratégica. É um bom ponto. Usar esses dados para entender melhor a segurança dos produtos na vida real e, quem sabe, até para inovar com mais segurança no futuro. Fica aí a questão para a gente pensar.